Fala pessoal, semana passada eu comecei esse novo formato de vídeo em que eu vou analisar os serviços de streaming, seus catálogos, o preço um pouco, mas principalmente se eu acho que vale mais a pena ou não, o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um desses serviços de streaming. Comecei com o Max semana passada e no final da semana eu também fiz um vídeo de recomendações da Mubi. A minha ideia era essa semana falar sobre a Netflix ou sobre o Amazon Prime Video, mas muita gente me pediu mais recomendações na Mubi. Então eu tentei conciliar as duas coisas e vou antecipar, fazer primeiro o vídeo sobre o catálogo da Mubi. Um catálogo que ele é diferente e ao mesmo tempo tem algumas semelhanças com o do Max. Semelhança no sentido de como esses catálogos, ou mais do que os catálogos, como esses dispositivos, esses streamings evoluem em questão mesmo de qualidade, em qualidade de player e tudo mais, porque o Max, quando era HBO Go, e aí até no começo do HBO Max, era um catálogo, na verdade era um streaming muito problemático, né? O player não funcionava direito e tal, e depois melhora muito. A Mubi também no começo era muito difícil assistir aos filmes da Mubi, você precisava de uma internet muito boa e tal, e com o tempo foi melhorando bastante, agora acho que é bem melhor. Outra coisa do catálogo da Mubi, né, é essa mudança que a Mubi tem, e isso vai refletir também muito nos filmes que estão aqui presentes. A Mubi surge lá atrás com a ideia de uma curadoria em que entrava um filme por dia, esse filme ia ficando durante um mês, cada dia saía um filme, entrava um filme novo e assim por diante todos os meses. Com o tempo eles perceberam que para eles crescerem isso não seria possível ser mantido, eles ainda mantêm uma ideia de curadoria, mas com o tempo eles se transformaram em um streaming normal no sentido de ter todos os filmes ali disponíveis no acervo, no catálogo para você assistir a hora que você quiser. Falei muito lá no do Max e aqui a gente já vai entrando na visualização do streaming em si, que eu gostava bastante da ideia do catálogo do Max, que tinha aquela opção de A a Z, que agora você só tem quando você vai procurar os gêneros. A Mubi é mais um, como todos os outros, que não tem isso, e eu sinto um pouco de falta dessa possibilidade de você ter um lugar onde você tem acesso a todos os filmes disponíveis no catálogo em ordem alfabética. A gente vai ver também como o catálogo da Mubi, aos poucos, ainda é um catálogo que ele vai mais para esse lado da cinefilia, né? Ele vai ter alguns filmes um pouco mais diferentes, ele vai ser muito mais diversificado em países, em quantidade de filmes e tudo mais, mas ele já não é tão diferente como ele foi um dia, né? Não tem aqueles filmes tão raros, ou se tem, são poucos perto de alguns outros streamings que surgem, né? Hoje em dia você vai encontrar filmes mais raros na Filmica, por exemplo, até no Reserva e Movision, enquanto a Mubi tem alguns filmes mais raros, ele é um catálogo diverso, eu acho um catálogo bom, com muita coisa boa, mas ele já tá num lugar um pouco mais também de atingir um público maior dentro dessa cinefilia que é a proposta dele. Então vamos lá, vamos olhar para o catálogo da Mubi, começando aqui já pelo filme que estampa a sua entrada, né? Seu último grande lançamento. A Mubi começa a investir mais também em filmes para distribuir, começa a até produzir alguns filmes, né? A gente lembra do caso da Substância, fazer campanha para Oscar e tudo mais. E o Acabe com Eles é um filme que eu fiz crítica recentemente no canal e recomendei também na semana passada o filme As Bestas, que eu falei que lembrava esse daqui. Na verdade, esse lembra o As Bestas, que é 2 anos anterior. Os dois estão aqui no catálogo da Mubi. Então a gente vai descendo aqui, vai olhando pro catálogo, eu vou recomendando alguns filmes e tudo mais, mas a gente tem uma diferença aqui também, que a Mubi é só um catálogo de filmes, né? Eu falava lá que no Max o que mais chamava atenção era para quem gostava de esporte, principalmente as séries da HBO, né, ali presente, alguns lançamentos da Warner também, mas menos um pouco atualmente os filmes e mais as séries. A gente vai ver depois no Disney Plus, depois na Netflix, depois na Amazon, que também são catálogos que tem séries como atrativos, tem esportes como atrativos e tal. Aqui no caso da Mubi vão ser só filmes, esses filmes, digamos, selecionados. Então começando aqui pela parte dos lançamentos, vamos ver a aba de lançamentos, alguns dos últimos lançamentos, como eu disse, eles têm investido mais nesses filmes novos, de festival e tudo mais, Cabe com Eles, tem crítica no canal, acho um bom filme. Queer, eu acho um bom filme também, tem crítica no canal. Garota da Agulha também é um bom filme, tem crítica no canal, assim como da Romei, A Substância, todos esses filmes têm crítica no canal, são alguns dos filmes que eles mais destacam atualmente. Caminhos Cruzados, filme turco bem legal, esse daqui eu não fiz crítica pro canal, mas eu escrevi sobre para filmes e filmes, filme bem interessante. Gasoline Rainbow, um filme independente americano
razoável. Dias Perfeitos, filme bem legal, também tem vídeo aqui no canal. Priscila, Os Colonos, Folhas de Outono, então filmes todos que tem crítica que eu gosto bastante. How to Have Sex, eu acho um filme interessante. Os Delinquentes, Estranha Forma de Vida, mais ou menos. Passagem a um, já que eu não gosto tanto, mas a gente vê como eles têm investido mais em trazer esses filmes que se destacam em vários festivais do mundo. Medusa Deluxe é um que eu escrevi sobre, assim como Passagens, que eu também acho razoável, apenas Cinco Diabos também. Esse Russo é um filme que é bem interessante, assisti lá na mostra de 2021, e aí depois entrou no catálogo da MUBI, quando eles começaram, foi a época que eles começaram a investir em mais filmes recentes. Close, que é um queridinho de muita gente, indicado ao Oscar. Holy Spider, outro que muita gente gosta, esse pra mim definitivamente não funciona também, tem vídeo no canal. Alcarrás, filme que ganhou o Festival de Berlim de 2022, acho um filme razoável apenas. After Sun, inclusive tem o quadro aqui em cima de After Sun, esse eu gosto bastante mesmo, acho um filmaço. Alguns outros filmes que eu ainda não assisti, a Chiara, um filme que eu assisti na mostra também de 2021, uma mostra de São Paulo que a MUBI trouxe muita coisa que eles estavam distribuindo. Acho um filme legalzinho até, acho um filme interessante. The Humans, filme que era cotado pro Oscar até na época. Memória do Apichatpong, esse eu acho um filmaço, assim, um dos filmes que eu mais mudei de opinião da primeira vez que eu assisti pra segunda. Acho um belíssimo filme mesmo, Memória. Gosto de Crimes of the Future, muita gente não gosta tanto, acho bem interessante. Pleasure é um filme interessante, não acho um grande filme, mas acho um filme interessante. Drive My Car, filmaço também. Lembre aí, já é um filme que eu não gosto tanto, assim, acho um filme bem fraco, na verdade. Cal, filme da Andrea Arnold, que passou também em festivais internacionais. Titane, vencedor da Palma de Ouro. Annette, outro filme divisivo, que eu acho um belíssimo filme. Eu gosto bastante de Annette, também é outro filme que tem crítica aqui no canal. Sweat, filme do Magnus Van Horn, mesmo da Garota da Agulha. Shiva Baby, outro filme bastante popular na cinefilia. First Cow, acho um filmaço. Aqui a gente vai ter muita coisa mesmo, ó. Wong Kar-wai, que é um grande diretor, né? É um diretor muito popular dentro da cinefilia, mas é um daqueles diretores que é popular e é realmente muito bom, né? Gosto muito de Amores Expressos, gosto de 2046, gosto de Fallen Angels, adoro o In the Mood of Love, né? In the Mood for Love, Amor à Flor da Pele, um dos meus filmes favoritos. Esse, o Ashes of Time, é um que eu ainda preciso assistir, mas a gente vai ter muita coisa. Vai ser o diretor, acho que vai ter mais filmes aqui no catálogo da MUBI, justamente um diretor que é muito popular dentro da lógica da cinefilia. O Beginning, da mesma diretora do Abril, que passou recentemente, também venceu o prêmio recentemente, o Abril, no Festival de Veneza. Filme da Xavier Dolan, filmes do Lars von Trier. Esse daqui é um que eu preciso assistir, recomendaram pra mim no último vídeo que eu fiz da MUBI, fiquei bem interessado, The Wild Goose Lake, mas ainda não tive tempo de ver. Vamos sair daqui, vamos voltar para o catálogo principal. Novidades na MUBI aqui, ó, eu comentei pra vocês no vídeo da semana passada de Hair, acho Hair um filme bem legal, da década de 70 ali, que fala sobre essa questão do pós-guerra, né, fala muito sobre o movimento hippie, né, aquele período de Nova Hollywood. Adoro também Platoon, acho Platoon um filmaço que também tem o seu destaque aqui, né, junto com Hair, junto com Apocalipse Sinal, em uma dessas coleções recentes deles, que é de filmes de guerra focados na guerra do Vietnã, filmes anti-guerra, na verdade, né. Então vamos para a página de novidades, já que a gente não tem aquela possibilidade, né, de ver todos os filmes de uma vez. A gente vai entrando aqui aos poucos em cada uma dessas coleções, digamos assim. A gente já vê filmes como Insônia, do Christopher Nolan, é um filme que antes talvez não faria parte do catálogo da MUBI, agora começa até algum desses filmes mais populares. La Quimera, filme que muita gente gosta, da Alice Rohrwacher. Não é o que eu mais gosto dela, não, eu acho que eu gosto mais do Lázaro Felice, por exemplo, e tal, mas muita gente adora esse filme. Muita gente tem comentado, inclusive quando ele entrou na MUBI, tem comentado no vídeo sobre ele no canal. Letter from Siberia, o filme do Chris Marker, eu recomendei o Sensual, né, e falei do A Pista na semana passada, mas esse daqui também é um filme bem interessante e até um pouco menos conhecido dele, que ele faz alguns jogos de linguagem muito legais. Então, esses são alguns, né, a gente vê alguns filmes aqui, que aí já são filmes mais, o filme do Pavel Pavlikovsky, o curta dele, né, recente, que é o diretor do Guerra Fria, diretor do Ida. Então a gente vê como ainda tem algumas coisas bem diferentes
nesse catálogo, que vai se diferenciar muito daqueles streamings mais populares. Acho que a MUBI hoje em dia fica meio que no meio do caminho, assim, né? No meio do caminho, mais jogando para um lado da cinefilia, para um lado mais vasto, mas já com alguns filmes um pouco mais conhecidos do que antes, só que ainda assim também com algumas coisas bem raras. Retrato de uma Jovem em Chamas, para quem não assistiu, assista esse filme, é um filme brilhante, um dos meus filmes favoritos. Mais coisa do Nolan, né? O Amnésia, que inclusive é o filme que eu mais gosto dele. Filme da Coralie Farger, né, que ficou muito conhecida agora por conta A Substância. Bruxas também, documentário que eles divulgaram bastante do ano passado, né, de 2024. Old Boy, outro filme bastante popular na cinefilia, que é um filmaço. Tem texto meu de Old Boy lá na Filmes e Filmes também, quando o filme foi relançado nos cinemas. Vingança, gosto bastante. Gosto mais desse filme, inclusive, eu sou um dos poucos, mas eu gosto mais desse filme do que do A Substância. Esse é o filme anterior da Coralie Farger. Priscila, mais uma vez, filme bem legal. Precisamos falar sobre Kevin, outro filme que muita gente gosta. Eu acho um filme razoável. Gosto muito de Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci, acho um filme bem legal. Tudo Sobre Minha Mãe, Almodóvar, outro bastante queridinho, né, da cinefilia. Suspeitos, Denis Villeneuve, aí já mais um filme mais popular também, que tava no catálogo da Max e tudo mais. Estrada Perdida, David Lynch, um dos filmes mais difíceis, entre aspas, dele, mas que eu acho muito, muito bom. Noite e Neblina, outro filme que eu recomendei semana passada, do Alain Resnais, ali quase que uma fase meio pré-Novelle Vague, fumaça, um documentário fantástico. Gosto muito dessa animação aqui também, Planeta Fantástico, que já tá há muito tempo aqui no catálogo da MUBI. Eu gosto da MUBI que eles avisam bem antes, assim, né, quando os filmes vão sair, eles deixam o dia que os filmes vão sair, isso eu acho bem legal. Sacrifício, sempre teve bastante coisa do Tarkovsky também aqui, né, da MUBI, que é outro diretor muito conhecido, muito famosinho na cinefilia, um grande diretor, inclusive, russo. Twin Peaks, esse daqui eu ainda não assisti, preciso terminar as 2 primeiras temporadas da série para assistir esse filme que muita gente gosta também. Paris is Burning, documentário icônico, baita documentário. A Besta, esse filme é bem legal também, assisti na mostra de 2023, na mostra de São Paulo. Esse eu já não gosto muito, às vezes quero sumir, filme com bem cara mesmo de cinema independente americano. Bela da Tarde, mas um filmaço do Luiz Buñuel, eu recomendei semana passada O Discreto Charme da Burguesia. Filme também do Francis Ha, filme com cara de cinema independente também americano, filme do Noah Baumbach com a Greta Gerwig. Descendo um pouco pra vocês verem alguns filmes, eu gosto muito desse também, Swimming Pool, do François Ozon, meu filme favorito dele. Já não gosto desse, curta, da Alice Rohrwacher com o JR do ano passado, vi na mostra do ano passado. Anticristo, filme que eu acho razoável, do Lars von Trier, mas tem muita gente que adora. Muita coisa daqui Kaurismäki nos últimos anos, né? O que é muito legal, esse diretor que deve ser mais assistido também. Dogville, do Lars von Trier, esse eu já gosto muito, já acho um filmaço dele. Eraserhead, então a gente vai ver bastante coisa do Lynch também. Christopher Nolan, que o Following, né? Seguinte. Nunca tinha visto ele com o título em português, inclusive. Então, bastante coisa do Nolan também, que é um diretor que antes não aparecia no catálogo da MUBI. A gente vê essa popularização um pouco nesse sentido, né? Muita coisa do Buñuel, que eu falei, é um dos meus diretores favoritos. Todd Haynes aqui com Carol. Mishima, esse aqui é outro filmaço. Fica mais uma recomendação, um filme do Paul Schrader. Vamos descendo, Battle Royale, um filme que eu já recomendei antes no canal, acho bem interessante esse filme aqui, que é um filme até bastante referenciado, um filme que influencia bastante os Jogos Vorazes, inclusive. Vamos descendo, alguns filmes que eu já falei, filmes do Tsui Hark também, que é um diretor que poderia ser mais comentado, um dos primeiros filmes aqui do Luca Guadagnino, The Protagonists. Vantagem de Ser Invisível, outro filme também que esse daqui já é bem conhecidinho. Esse aqui eu recomendei recentemente, Não Espere Muito do Fim do Mundo, filme do Raul Jude, acho um filmaço também, gosto muito, muito mesmo desse filme. Outro que eu recomendei semana passada, aqui em Um Discreto Charme da Burguesia, filmaço. Nos primeiros filmes do Bong Joon-ho, ou o primeiro, se não me engano, Incoerência, filme de 1994, esse eu não assisti ainda. Aqui As Bestas, que eu comentei pra vocês, filmaço As Bestas, gosto muito mais dele do que do Acabe Com Eles. Instinto Selvagem, filmaço do Paul Verhoeven também, amo esse filme de paixão, acho um grande filme.
Filme do Hayao Miyazaki da década de 70, aqui algumas raridades, né? Outro filme do Magnus Van Horn. Esse Pepe aqui eu ainda não assisti, mas é um filme que passou ano passado no Festival de Berlim, se eu não me engano foi premiado lá. Ódio, La Haine, outro filme muito queridinho da cinefilia, acho um bom filme. Desejo, Obsessão, filmaço da Claire Denis, mas pra quem tem estômago forte, acho que vale muito a pena conferir esse filme aqui em terror corporal e tal. Acho filmaço. Paris, 13º Distrito, outro filme que eu recomendei na semana passada, nas indicações da MUBI, fica a recomendação do diretor, já que é o diretor do Emília Pérez, mas esse daqui sim é um filme realmente muito bom dele. Donnie Darko, filme queridinho da cinefilia. Outro que eu recomendei semana passada, Noites de Cabiria, tá lá no vídeo, filmaço do Fellini. Dançando no Escuro, outro grande filme do Lars von Trier. Vamos descendo e vendo mais coisas. Vocês, se quiserem parar, vou só citando alguns filmes. Gosto muito do Babadook também, um dos filmes de terror que eu mais gosto da década passada. Até o Garrone também, com bastante coisa aqui dentro do catálogo da MUBI. Tem alguns diretores, né, que eles fazem e trazem muitos filmes deles. Gosto muito de Caçadores de Emoção, da Catherine Bigelow. Sundown, do Michel Franco. Esse eu acho bem fraquinho. Eu não gosto do Michel Franco, não consigo gostar dele. Império dos Sentidos, filme que foi proibido na época no Japão. Filme bem explícito na questão sexual, assim, e tal, e violento também. Acho um belo filme, gosto muito. Hiroshima, Meu Amor, filmaço do começo da novela Vague. Um grande, grande filme mesmo. Esse aqui eu não conhecia, mas o filme novo do Nicholas Winding Refn, curta, 8 minutos, não vi ainda, mas não gosto também dos últimos filmes dele. Vamos descendo, procurando mais coisa aqui. Um Anjo à Minha Mesa, bem legal esse filme da Jane Campion da década de 90, por sinal, bem, bem legal. Sibyl, filme anterior da Justine Triet, filme anterior a Anatomia de uma Queda. Anatomia de uma Queda é bem melhor, mas esse daqui é muito bom, assim como Mal Não Existe. Recomendei na semana passada esse filme pra vocês também, filmaço do Ryusuke Hamaguchi, masculino e feminino, começando a aparecer mais coisas da novela Wagner. Tinha um período que tava bem com pouca coisa desse período, ou desse cinema francês, Bresson, Godard, entre outros, né, Romer e tal. Tinha épocas que tinham mais, épocas que tinham menos. Aqui nos filmes brasileiros, né, que podia ter mais coisa, Dona Flor e Seus Maridos, que aí já tem muita coisa no Globoplay, como a gente vai ver depois. Cécio bem demente, esse filme bem despirocado, mas bem interessante, eu gosto bastante desse filme. Malcolm X, uma das melhores cinebiografia do Spike Lee. Kiyoshi Kurosawa, aqui com Sonata de Outono, adoro Kiyoshi Kurosawa, acho um dos melhores diretores das últimas décadas. O Órfão, filme da Markovics, né, curta de 15 minutos, ela que tem 2 longas metragens apenas, diretora brasileira também. Esse aqui do Cronenberg eu já não gosto tanto assim, mas a gente vai ver como tem bastante coisa do Cronenberg também, um diretor bastante popular dentro da cinefilia. Mais um do Kaurismäki, esse eu não assisti, o Sombras no Paraíso. Buena Vista Social Club, nos documentários da carreira do Wim Wenders. Retornando para alguns que a gente já passou também, O Fundo do Coração, esse eu recomendo muito também, vale muito a pena assistir esse filme, um dos meus favoritos do Coppola. Foi bem divisivo na época, um filme que eu uso muito em aulas no meu curso. Para você que não conhece meu curso, Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais, agora um curso vitalício. Ao final do ano, 40 aulas disponíveis para você assistir para o resto da sua vida. Bestia, curta chileno indicado ao Oscar, acho bem bom esse curta. Enfim, vamos descendo, vendo mais coisa do Kaurismäki. Algumas coisas ainda bem diferentes, né, aqui dentro do catálogo. Império da Paixão, também do Oshima. Esse eu não assisti, só assisti o anterior dele. Também mais um do Almodóvar, Hair de novo aqui aparecendo. A gente vai vendo algumas coisas também do cinema sul-americano. Filmes do Jim Jarmusch também começaram a entrar um pouco mais recentemente no catálogo. Menina de Ouro, do Clint Eastwood, um filmaço mesmo. O Porto, gosto muito desse filme do Kaurismäki. Eu Não Sou Uma Bruxa, a 36ª Câmara de Shaolin, acho esse filme fascinante, gosto muito, muito mesmo desse filme, já recomendei ele em algum momento no canal, há muito tempo atrás, ele saiu da MUBI e agora recentemente voltou. Gosto de Com Amor Van Gogh, não tanto de Árvore da Vida como muita gente, mais coisas do Kaurismäki talvez na verdade seja o diretor com mais filmes dentro desse catálogo, mais coisas do Kaurismäki, diretor bem, bem legal mesmo. E seguimos descendo aqui, mais coisas do Kaurismäki.
Filme do Barry Jenkins. Esse aqui, não conheço esse filme do Barry Jenkins, que ficou muito... O Barry Jenkins ficou muito famoso por causa da questão do Moonlight, né, que ganhou o Oscar de melhor filme. Mais filme aqui do Kaurismäki também, Raul Ruiz. Beijo no Asfalto, bem legal esse filme do Bruno Barreto, né, baseado na peça, que depois vai ter uma versão mais recente também. Meu Amigo Robô, muita gente assistiu e gostou, indicado ao Oscar também, passou em Cannes, filme uma animação muito legal do Pablo Berger. Seguimos descendo, mais filme do Bresson, A Grande Testemunha, filme que foi inspiração muito forte pro EO, né, que também foi indicado ao Oscar. Mais filme do Raul Jude, A Ilha de Bergman, da Mia Hansen-Løve, acho bem legal esse filme, eu gosto muito dela também. Seguimos descendo e recomendando algumas coisas. Occupied City, esse aqui eu achei bem interessante que ele entrou aqui, porque na época falavam que é um da A24, um documentário bem diferente, bem interessante de guerra, que falavam que ia virar minissérie. A gente vê até a duração dele, 251 minutos. Eu assisti ele em Cannes e ele foi dividido em duas partes, esse documentário, que vai passando pela Amsterdã e falando sobre o período da ocupação nazista lá, né? O que virou, o que ficou daquele período, o que é hoje em dia, aqueles lugares, aquelas casas, aqueles estabelecimentos. É um documentário até um tanto mais experimental, mas que eu acho bem legal. Que falaram que ia passar como série depois na HBO, acabou nunca virando e entrou aqui na MUBI. Que é esse Companheiro, filme brasileiro indicado ao Oscar de 1998, mais coisa do Jim Jarmusch, mais coisa do Buñuel, sempre acho legal quando tem coisa do Buñuel. Filme também aqui embaixo da Tatiana Hueso, uma diretora mexicana bem interessante, mas não assisti o Tempestá ainda. E seguimos descendo, mais filme Estranhos no Paraíso, mais um filme do Jarmusch. Seguimos descendo e vendo. Ainda algumas coisas bem legais, né? O catálogo da MUBI no geral é bem legal. O EO, que eu tinha citado pra vocês, aparecendo aqui também. Mais um do Raul Jude, esse também não assisti. Instinto, filme antes da Halina Regener começar a fazer filme em Hollywood, né? Antes dela fazer o Morte, Morte, Morte e o Baby Girl. 9 Semanas e Meia de Amor, desse período thriller erótico, né, que era muito forte nos Estados Unidos. Acho esse filme legal. Não é dos melhores thrillers eróticos, mas virou um dos mais famosos também, acho bem interessante. Dead Man, do Jarmusch, bom faroeste, né, que desconstrói a lógica do faroeste. Crônica de um Verão, mais um filme desse período, meio de novela vague, que fica à margem da novela vague, filme do Edgar Morin e do Jean Rouch. Seguimos mais filme do Resnais, mais filme do Kaurismäki. Eu chuto que tem a filmografia inteira do Kaurismäki aqui dentro, né? Deveria ver depois para ter certeza dessa informação, mas realmente muita coisa do Kaurismäki mesmo. Que mais que tem de bom aqui dentro? Vamos ver. Mais Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, que faleceu recentemente. Mais filme do Raul Jude, mais filme do Lars von Trier, também muita coisa do Raul Jude e do Lars von Trier. Acho interessante quando a MUBI fecha com esses diretores, ou pega o mês desses diretores e coloca praticamente tudo deles dentro do catálogo, né? A gente vê como o Lars von Trier também tem praticamente a carreira inteira dele aqui. Irasaki também tem bastante coisa dele aqui. O Apichatpong também, muita coisa dele aqui. Esse curta dele é interessante. O Ashes não é dos meus favoritos dele, mas é interessante. Recife Frio, curta muito bom, do Kleber Mendonça Filho. Então a gente vê que é um catálogo focado em cinema apenas, só com filmes, mas é um catálogo bem profundo, assim, focado em cinema, com bons filmes. Talvez seja um dos catálogos em maior quantidade. Quarto 66, filme do documentário do Wim Wenders. Eu gosto muito desse documentário. Também Eletrodoméstica, curta do Kleber Mendonça Filho. Seguimos aqui. Noturno, esse documentário entrou em pré-lista de Oscar. É um documentário experimental interessante também, mas não morro de amores por ele não. Plano 9, do Espaço Sideral. Mais um aqui, Elemento de um Crime, mais um filme do
do Lars von Trier. O Mauritano, esse daqui eu já não gosto tanto, assim, acho um filme razoável, apenas. Alguns filmes também do cinema asiático, né, que o cinema asiático e o africano acabam tendo menos, né, em outros catálogos. Netflix atualmente tem bastante coisa desses lançamentos novos, da Tailândia, da Coreia do Sul e tal, mas esse cinema asiático um pouco anterior, de artes marciais e tudo mais, aqui é um dos lugares onde a gente vai encontrar mais. Massacre da Serra Elétrica, do Tobe Hooper, outro grande filme. Filmes da Isabella Rossellini também dirigindo. E seguimos, ó, cinema asiático, A Fábrica, muito bom esse curta do Ali Muritiba, brasileiro também. Não tem tanta coisa brasileira aqui. Pacifiction, esse já é um filme que eu odeio. Muita gente gosta, mas eu acho muito, muito ruim. Enfim, Inferninho, do Guto Parente. Coisa da Lucrécia Martel aqui também, curta dela. Esse eu não assisti, de 2021. Mais coisas do Kaurismäki. Então acho que a gente tem essa diversidade de regiões também, né? Não tem tanto do cinema africano, mas ainda tem alguma coisa. Tem alguns filmes brasileiros, filmes mexicanos. Aqui Estranho Caminho também, acho um filme legal. É brasileiro de 2023, foi premiado no Festival de Tribeca com o melhor filme internacional lá. Mas a gente tem bastante coisa mexicana, argentina, brasileira. Em geral a gente tem um catálogo sul-americano, a gente vai ter um catálogo de filmes asiáticos também, para além até do Wong Kar-wai, muita coisa de cinema europeu, que é o mais dominante aqui. Cinema americano tem tido cada vez mais filmes também. O cinema africano ainda é o que a gente vai ter em menor quantidade, mas ainda assim vai ter mais do que a maioria dos outros cinemas. Aqui, ó, mais filme de artes marciais, filmes de Hong Kong, filmes chineses, enfim, catálogo que a gente tem realmente muita coisa. E aqui, passando com vocês, eu vou vendo que tem muita coisa que eu nunca assisti, muita coisa realmente mais diferente que foge dessa bolha cinéfila. Porque se a gente fica só olhando o catálogo que a gente recomenda, eu vou voltar para a página central já com vocês. Se a gente olha só a página central, ele vai recomendar alguns filmes um pouco mais populares. Leviatã também, interessante, filme do Pedro Costa aqui. E não vai ter esses filmes tão diferentes assim. Aqui, quando a gente começa a rodar bastante o catálogo, a gente começa a ver algumas coisas mais legais. Cidade Pássaro, esse é um filme brasileiro que passa desapercebido, mas eu acho bem legal. E a gente vai vendo mais e mais coisas. Muita coisa que eu não vi mesmo no catálogo da MUBI. Achei que eu tinha zerado mais dele, mas quando a gente roda mais, tem algumas coisas bem legais. O Crítico, do Kleber Mendonça, gosto desse documentário também, um dos primeiros filmes longa-metragem dele. Enfim, realmente bastante coisa mesmo. Esse daqui eu não assisti, do Billy Wilder, Semente do Mal, interessante. Enfim, vamos vendo muita coisa. Vamos voltar para a página central, que aí vão estar os filmes que teoricamente são os mais chamativos, mas vai repetir também bastante dos que a gente já viu. Aqui a gente conseguindo explorar bastante do catálogo mesmo, né? Bastante filme bem mais diferente, bem mais difícil de se encontrar, que foi algo que a MUBI sempre vendeu muito para o seu catálogo de streaming, e que a gente vê que continua existindo muita coisa nesse sentido também. Ainda acho que a Fílmica talvez tenha o trabalho mais interessante, né, de fugir bastante dessa lógica do mainstream, mas aqui a gente ainda tem muita coisa bem legal também no catálogo da MUBI. Catálogo que acho que hoje é bem diversificado, bem profundo, bem longo, muito filme, então muito bom mesmo. Rodar um pouquinho mais para baixo aqui nessa página, depois a gente volta para a página A Idade do Ouro, do Buñuel, também filmaço. Aí a gente volta para a página principal para finalizar. Papicha, filme bom filme, Papicha. Enfim, agora Os Palhaços, do Fellini. Vamos voltar, Lavi Dias também, que é um diretor que já é de uma cinefilia que tem uma cobertura mais profunda, digamos assim, de festival, geralmente com filmes muito longos. Enfim, vamos voltar. Vizinhança do Tigre, do Afonso Chá, muito bom também. Vamos voltar agora para a página principal. Então agora a gente dá uma rodada só nos principais. A gente vê como a maioria desses filmes já apareceram lá embaixo. Até aqui tem o Tensões Rurais, que coloca o As Bestas e o Acabe com Eles juntos, né? O Mal Não Existe também, o próprio Anticristo. Então eles criaram um segmento, né? Uma coleção só disso, com alguns filmes que entraram recentemente na plataforma. O Leme, que eu falei que eu não gosto.
que eu falei pra vocês. E aí eles também têm essa divisão que eu acho interessante, né? De pegar filmes de festivais famosos, né? Então, filmes que passaram no Festival de Cannes, eles têm muitas coisas. O Top 1000 da MUBI, que assim, essa coleção existe desde sempre, né? Sempre foi a mais famosinha, digamos assim. Filmes premiados nos principais festivais do mundo, né? Palma de Ouro de Cannes, Leão de Ouro de Veneza, Urso de Ouro de Berlim. Alguns filmes que eu citei pra vocês, já, né? Filmes do Buñuel, Mishima. Filmes de diretoras, né? Eles têm essa atenção também. Então, é interessante que é um catálogo que ainda tem muito da curadoria. Ainda assim é um catálogo, um streaming que é um pouco pesado, né? A gente vê como a gente tem uma dificuldade um pouco maior de carregar ele em relação a outros. Vou dar mais uma passadinha só para finalizar em alguns filmes aqui nesse top 1000 da MUBI, ver se tem alguma coisa que eu ainda não citei, mas acho bem difícil, porque aqui vão estar os filmes mais populares, né? A gente vê aqui, ó, filmes que eu praticamente todos já falei pra vocês. Esse aqui ainda não tinha falado, do Han, do Kurosawa, se tinha passado desapercebido por mim. Filmaço, obra-prima do Kurosawa, um dos meus filmes favoritos da vida. Mas no geral aqui provavelmente vai ter os filmes que eu já falei com vocês, porque vão ser os filmes que o algoritmo vai recomendar mais. São filmes até um pouco mais conhecidos dentro da cinefilia, filmes premiados em festivais, filmes que foram indicados ao Oscar, né? O caso de Carol, por exemplo, Dançando no Escuro. Então a gente vai vendo aqui, esse daqui que sempre foi a coleção principal que eu falei pra vocês, saindo em um dia. Eles começam a avisar bastante tempo antes quando um filme vai sair. Isso eu acho bem legal no catálogo da MUBI. Acho que a gente pode finalizar por aqui. Acho que já deu para ter uma noção bem boa do catálogo, para passar também algumas recomendações para vocês. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês acompanhem os próximos. Eu vou seguir com as minhas recomendações de streaming, né, as listas com recomendações, mas tentar trazer os catálogos de todos os principais streamings, principalmente. Se vocês quiserem também da Filmica depois, da Reserva Imovision, que aí já são alguns que são menos assinados, digamos assim, são mais nichados até do que a MUBI, por exemplo. Mas aí se vocês quiserem esses, vocês comentam também. Próximas semanas tentar trazer o da Amazon, que é um catálogo que a gente sabe que é meio bagunçado, que tem outros catálogos misturados ali dentro do Prime. E aí eu vou tentar ajudar vocês nesse sentido, também passar por catálogos da Netflix, por catálogo do Disney Plus, que é outro que perdeu muita coisa e tá bem fraquinho atualmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais, meu Cineclube, que esse é o mês de Alfred Hitchcock. Ainda dá tempo de se inscrever, que amanhã a gente vai debater sobre Psicose. Daqui 2 semanas a gente vai debater sobre outro filme dele que vai ser escolhido por votação. Também meu curso, como eu disse agora, é vitalício, Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Você pode parcelar em até 12 vezes e você tem ele pro resto da sua vida. Deixa aqui embaixo também o link da Filmes e Filmes, porque muitos desses filmes eu não trouxe pro canal do YouTube, mas eu escrevi sobre eles para Filmes e Filmes, se interessar vocês. Por hoje é isso e